O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez por aqui nessa segunda-feira, hoje dia 26 de fevereiro de 2024, sou João Batista, esse é o canal Palavra de Esperança, no nosso momento especial da semana, a palavra de direção do Senhor, da igreja, para cada um de nós. Hoje a leitura está no livro do evangelista Lucas, capítulo 6, 36 ao 38. Tome com a gente. Vamos juntos refletir o que a palavra de Deus tem reservado para nós. Mas olha que interessante. O salmo de hoje, ele tem como resposta: o Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas. Graças a Deus por isso. Já imaginou se o Senhor realmente nos tratasse exatamente como nós merecemos ser tratados? Repito, nós não comungamos por merecimento. Nós não fomos salvos por merecimento. Fomos salvos e comungamos e vivemos tantas graças que o Senhor nos concede por vossa infinita misericórdia. Entenda isso. São Paulo vai deixar isso muito claro nas suas cartas. Não é mérito, é misericórdia. É misericórdia. E o Evangelho de São Lucas vai dizer exatamente isso para nós. Vamos juntos meditar então o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço, medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A igreja hoje, nesse dia 26, celebra São Faustiniano, bispo de Bolonha. Com suas pregações corajosas, fortaleceu e desenvolveu a igreja, apesar das perseguições desencadeadas pelo imperador Diocleciano no início do século IV. Qual que era a característica de São Faustiniano? Pregações corajosas que fortaleceram a igreja. Irmãos, o evangelho de hoje, aquilo que o Salmo nos propõe, e a vida de São Faustiniano com o testemunho de uma pregação corajosa, servem para nós como uma direção e uma palavra de ordem ao nosso coração. Sim, nós precisamos ter a coragem de ter Jesus Cristo como nosso modelo, a nossa referência maior para vivermos nesse mundo. E o próprio São Lucas escreve isso com muita clareza no Evangelho, porque ele vai dizer: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, qual que é o exemplo de misericórdia que eu e você temos? Jesus Cristo. E quando eu olho aqui a história de São Faustiniano, um pouquinho do que eu li sobre ele, eu percebo com clareza que a coragem que ele tinha de pregar era a coragem de Cristo quando ele pregava. A pregação de Jesus, ela incomodava os grandes. A pregação de Jesus provocava nas pessoas um desejo de conversão. E hoje isso tem faltado muito em nós pregadores. A nossa pregação, muitas das vezes, ela chega fria, ela chega desanimada, ela não convence. E aí eu tiro isso como prova porque você vai aí às vezes na internet e você percebe grandes pregadores que aonde eles passam eles arrastam. Só porque grandes pregadores, muitas das vezes não quer dizer muitos pregadores que fazem grandes pregações, né? O que eu quero dizer com isso? Poderíamos quase enumerar nas mãos, né? Pregadores que hoje têm arrastado a multidão. Lembrando que não é para eles, tá? Arrastam para Cristo.
Existem aqueles que às vezes acabam confundindo as coisas e começam a achar eu. Não, nós não somos nada. Nós somos servos que o Senhor vai nos usar para fazer as coisas para o Senhor. Então nós não podemos imaginar que nós somos alguma coisa a mais do que isso. E a palavra, ela deve provocar em nosso coração hoje, vivendo esse tempo da quaresma, esse sentimento. Será que Jesus Cristo tem realmente sido modelo para nós? Você, pregador da palavra, Jesus Cristo tem sido modelo para a sua vida? Você que atua nos mais diversos serviços da igreja, você tem pessoas como referência ou Jesus Cristo? João, eu sou muito devoto do santo, tá ok, mas o santo imitava Cristo. Se você imita o santo, você está imitando o próprio Cristo também. São Paulo vai dizer, sede meus imitadores. Por quê? Porque ele imitava Jesus Cristo. Então, todas as vezes que nós imitamos a Cristo, ou a Nossa Senhora, ou aos seus santos, na verdade nós estamos querendo imitar Deus Pai. Sede misericordiosos como o vosso Pai também é misericordioso. E a misericórdia tem que vir acompanhada de quê? Do cuidado com o julgamento, da condenação, da necessidade de perdoar para ser perdoado. E aí o versículo 38 vai dizendo o quê? Dai e dar-se-vos-á, colocar-vos-ão no regaço, medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Por quê? Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Como que eu quero o perdão de Deus se eu não perdoo as pessoas que estão à minha volta? Como que eu quero a misericórdia de Deus, mas eu não quero ser misericordioso com as pessoas? Irmãos, essa palavra, ela é muito dura. É uma palavra bonita, fala de misericórdia, mas ela é muito dura. Dura com os corações que não querem se converter, com os corações que não querem olhar para Deus com esse grande desejo da sua alma, de ter nele o seu imitador. A vida de Cristo, seu testemunho, o que ele nos deixou, de alguma forma, precisa provocar em nós um olhar cuidadoso sobre a nossa vida. As pessoas, quando elas olham para mim e para os meus gestos, elas são capazes de ver Jesus Cristo? Por que tantos santos são lembrados aí na igreja, são, são grandes testemunhos e exemplos para nós e seguidos por tantos dos seus ensinamentos? Porque foram homens que violentaram a sua vontade, que o próprio Jesus vai dizer, o céu é dos violentos, não do violento fisicamente, mas daquele que violenta as suas vontades. Então os santos, o próprio Cristo, obediente até o fim, são os nossos modelos, são aqueles que realmente significam para nós aqueles ao qual nós precisamos de olhar e caminhar na sua direção. Hoje eu quero trazer a reflexão que essa agenda bíblica, na Bíblia no meu dia a dia, olha o que ela fala sobre esse texto de hoje. Quaresma é tempo de nos aproximarmos mais de Deus e sentir a sua perfeição. Perfeição aqui no sentido de santidade. Ouvimos em São Mateus que é preciso ser perfeito como o Pai Celeste é perfeito. E nos perguntamos, como isso é possível? Ou seja, é preciso ser santo como Deus é santo, que é a mesma frase que a gente diz todo dia aqui no final do nosso Palavra de Esperança. Agora, São Lucas nos ajuda e nos esclarece quando escreve, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. E aí nós entendemos o quê? A perfeição de Deus se mostra na sua misericórdia. De que forma que nós podemos revelar a santidade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus? Através da misericórdia. Por isso, mais do que compreendê-la, nós somos chamados a senti-la. O que quer dizer na prática ser misericordiosos? Temos uma resposta no texto de São Lucas, que nós acabamos de ler. Não julgar, não condenar, perdoar, dar com generosidade, medir com largueza, são ações da misericórdia, são gestos concretos. Então, a primeira parte aponta o grande exemplo. A misericórdia de Jesus é o grande exemplo. Sede misericordiosos como ele também é. Ok, de que forma que nós vamos conseguir isso? Não julgar,
não condenar, perdoar, dar com gratuidade. É assim. Assim, é interessante, né, que o evangelista, ele nos chama a atenção, ele nos aponta já a direção que devemos seguir. Então, essa é a resposta. Dizem que nossas ações são concebidas primeiro na mente e depois no corpo. A concepção mental viria antes da concepção no ventre. Temos então um bom exercício quaresmal, que consiste em examinar e purificar a nossa mente. Nela se elaboram os julgamentos e as condenações, mas também o perdão. Depois vem a concepção no corpo. Mãos e pés se movimentam para a ação, doar com generosidade, medir com largueza. O resultado é que não seremos julgados, não seremos condenados e seremos perdoados. Sirva-nos de estímulo pensar que seremos medidos com a medida que usamos para medir os outros. Misericórdia não pode ser apenas uma palavra que repetimos a exaustão. Ela existe e se deixa ver em atitudes concretas, muitas vezes silenciosas. Olha que bonito desse texto da leitura de hoje. Percebemos então que a misericórdia é algo que se revela com o olhar, com o ato de ouvir, como as pessoas estão precisando da misericórdia, de serem ouvidas. Inclusive a gente falava isso na última semana, né? Deus está nos chamando a ter Ele como grande obediência, o grande modelo, melhor dizendo, o grande significado, e obedecê-lo. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Cuidado, irmãos, cuidado com o julgamento, cuidado com a condenação, de olhar para uma causa e dizer: essa aí já não tem mais jeito, esse aí já não tem mais condição, esse aí já não tem mais nada o que fazer. Tá, e aonde está o impossível que Deus pode fazer? É como se nós estivéssemos sendo juízes e até mesmo limitando a força de Deus. Quando às vezes as pessoas procuram para conversar e às vezes vêm partilhar a respeito de pessoas que morreram num estado muito grave de pecado, e aí essas pessoas até vêm desesperadas: meu Deus, fulano disse que ela foi direto para o inferno, que não tinha o que fazer. Eu falo: olha, irmão, eu não posso te assegurar que ela foi para o céu, mas dizer para você com toda certeza que tal pessoa X ou Y foi para o inferno, eu também não tenho essa coragem. Isso é um grande mistério que está somente em Deus. Hoje nós somos chamados pela liturgia da igreja a imitarmos a Deus. Sermos imitadores de Deus. Em quê? Na misericórdia. Ele espera de nós que sejamos misericordiosos como Ele também é. E ao ter essa certeza, saber que Ele vai nos medir com a mesma régua que nós medimos os outros. E aí? De que forma você tem medido as pessoas? Pelo que elas foram? Por quem elas são hoje? Ou simplesmente você reza e não está medindo ninguém? Cuidado, porque à medida que nós medimos, nós também seremos medidos. Que esse evangelho de hoje nos leve verdadeiramente a imitarmos o nosso Deus, que é rico em misericórdia. Senhor, nós nos colocamos na sua presença neste momento, concluindo aí mais um mês, praticamente já encerrando esse mês de fevereiro, e queremos pedir ao Senhor: modela o nosso coração, que a nossa mente, que o nosso olhar, que os nossos sentimentos estejam no Senhor como grande exemplo para a nossa vida, que nós possamos ter no Senhor o grande exemplo de amor, de perdão, de compaixão, de misericórdia. Que o Evangelho de hoje, Senhor, nos leve a um desejo cada vez maior de ter o Senhor como nosso grande modelo, como nosso grande sentido, como a nossa grande referência. Retira do nosso coração o julgamento. Dá-nos a capacidade de ouvir o outro, de acolher o outro, de ajudá-lo sem julgar, simplesmente por amor, por misericórdia. Nós sejamos capazes de pedir perdão, de dar o perdão toda vez que alguém vier até nós arrependido, ou toda vez que errarmos, que nós possamos estar sempre prontos para acolher a vossa misericórdia.
Queremos, Senhor Jesus, ter a sabedoria de lançar ao teu coração orações verdadeiras juntos com atitudes verdadeiras. Queremos muito, Senhor, viver a misericórdia, colocar essa misericórdia em prática em favor de tantos irmãos e irmãs que ainda estão longe da tua presença. Senhor, o Senhor me traz ao coração agora pessoas que saíram da tua presença, pessoas que não amam mais o Senhor, não caminham mais com o Senhor, ou pelo menos dizem isso, mas elas podem nesse momento ser alcançadas por essa oração. Traz de volta tantos que já caminharam com o Senhor, traz de volta tantos que já andaram longe da sua presença, mas o Senhor sabe muito bem o quanto eles são queridos, amados e importantes. Que a sua misericórdia alcance todas as nossas misérias, todos e tantos miseráveis espalhados pelo mundo, gritando pelo teu socorro. Ouvi a oração dessas mães que pedem pelos filhos, que estão na miséria dos vícios. Ouvi por essas esposas que pedem pelos esposos, que estão nas misérias do adultério, na miséria da bebida e em tantas outras escravidões. Tantos pais rezando pela conversão dos seus filhos. Tantos homens e mulheres lutando para que as almas se salvem. Senhor, não deixe a igreja desanimar. Não deixe o povo desistir. Não nos deixe perder a esperança. Que nós possamos olhar sempre para a cruz, na certeza de estarmos vivendo e vivenciando a sua infinita misericórdia. Não porque nós mereçamos a misericórdia, não. Nós somos a miséria. Mas a miséria que está gritando, vinde em nosso auxílio. Vinde em nosso socorro, porque tu és a misericórdia absoluta. Queremos pedir, na conclusão dessa oração, por Nossa Senhora, pela sua intercessão, em favor de tantos irmãos e irmãs que estão longe da presença de Deus. Que Maria interceda por tantos lares onde falta o vinho do perdão, onde sobra o vinho do julgamento, onde falta o vinho da misericórdia, onde falta o vinho da reconciliação e da fé. Intercedei, ó Mãe, para que o teu Filho Jesus possa transformar a água de tantos corações em um vinho verdadeiro, em um melhor vinho, porque esse vem do céu. Que a Senhora interceda por nós, por todos aqueles que rezam comigo nesse momento, onde essa mensagem chegar, que ela seja um grande sinal de alerta para nós termos no seu Filho Jesus o grande exemplo, o grande modelo de misericórdia, o nosso Senhor, aquele que realmente rege e conduz toda a nossa vida. Pelas mãos de Maria, nós rezamos a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Faustiniano, bispo de Bolonha, rogai por nós, rogai pela igreja, pelo Papa, pelo bispo, pelos padres, seminaristas e por novas e santas vocações no seio da igreja e no seio das famílias. Que nessa segunda-feira, meu irmão, minha irmã, comecemos mais uma semana com muita esperança, com muita alegria no coração e com o coração transbordando de misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curte, compartilha, deixe os seus comentários, nos ajude nessa missão de evangelizar e não se esqueça, sede santos como Deus é santo e até o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira. Lembrando que sexta-feira tem o nosso Café com Esperança muito especial. Forte abraço e até lá. O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas: WSom, eventos em geral de som e luz. Telefone 34 99103 1431. Psicóloga Ana Lima Cruz, adulto, infantil e casais. 34 99164 2067. Xodó, restaurante e pizzaria, Praça da Matriz em Lagoa Formosa. 34 3824 1050. Ericel, reparo avançado. Telefone 34 3825 7808.
Cristiano Transportes, cargas e encomendas para Patos de Minas, Guimarães, Patrocínio, Serra do Salitre, Brejo Bonito e Cruzeiro da Fortaleza. 34 99906 2521. Sua encomenda com rapidez e segurança. Papele, papelaria e presentes. 34 99665 4990. Avenida Afonso Queiroz, 1550, loja 3, no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas. Providência Diesel, Avenida José Soares Machado, 641, bairro Planalto. Telefone 34 99114 9826. Moraes Turismo, viagens para São Paulo e Goiânia, turismo e fretamento. 99175 4094. 99247 1190. Moraes Turismo. Angélica Viagens, 34 99207 2851. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.